O Livro dos Médiuns, Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Experimentadores. Nós vamos agora para o capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. É um importante capítulo que vai tratar de como devem ser essas reuniões, como devem ser essas sociedades e como nós devemos lidar dentro dessas sociedades, dentro dessas reuniões. São dicas, entre aspas, simples, mas importantes da gente entender como nós vamos lidar com essas situações, como que nós vamos entender a doutrina espírita de uma forma mais aprofundada. E todos nós estamos aqui na Terra para passarmos por esse aprendizado, para passarmos por esse conjunto de informações que nessa vida nos proporciona a obter, a conviver com elas e a realizarmos. E quanto mais nós pudermos realizar o bem, mais nós poderemos trabalhar edificando o bem. E lembrando que todas as vezes que a gente edifica o bem, é luz para a nossa alma, é menos sofrimento lá na frente, menos problemas para o futuro. E se você negligenciar as oportunidades de fazer o bem, lá na frente você terá entraves, dificuldades e, às vezes, até grandes empecilhos. Então vamos procurar fazer o melhor possível, para que o melhor esteja sempre nos acompanhando, esteja sempre fazendo com que nós tenhamos as melhores oportunidades de realizarmos o melhor ao longo de nossas vidas. Das reuniões e das sociedades espíritas. Das reuniões em geral, das sociedades propriamente ditas, assuntos de estudo, rivalidades entre as sociedades. São temas muito importantes. E se naquela época já existia rivalidade entre as sociedades, hoje então... Agora, nas cidades pequenas, nas cidades do interior, às vezes até exista uma certa... Acho que a minha casa é melhor, acho que a outra é melhor, mas é menos do que nas cidades grandes. Quando algumas situações as pessoas até orientam a não frequentar outra casa. Por aí tem um ponto importante. Certa vez, participando de uma reunião que visava integrar mais as casas espíritas, e o nosso amigo espiritual nos disse o seguinte: temos que ter muita cautela nesse momento. Mesmo sendo espíritos espíritas, tem espíritos que não veem com bons olhos os espíritos que trabalham em outras casas espíritas. Temos que respeitar, temos que entender, até que consigamos resolver todas as diferenças. Eu comecei a pensar a respeito, falei, pois é, mas tem a ver? Já observaram que às vezes quando a gente vai visitar uma casa, a gente volta para a casa da gente mesmo, aí começa as crianças brigando mais, discutindo, um monte de atrito, você começa a ficar mais irritado com facilidade. Então tem algumas diferenças, tem alguns problemas, às vezes nem é na equipe mentora da casa, é na equipe que fica ali acompanhando os trabalhadores que já estão num plano de estabilização, num plano de equilíbrio, e quando saem daquele plano, quando sai daquele ponto, começa a vir os atritos. Portanto, é necessário que a gente comece a entender, a compreender e a repensar cada passo que a gente dá dentro do nosso processo evolutivo, dentro das nossas condições evolutivas aqui na Terra. E, principalmente, entender os limites dos outros e as possibilidades. Muitas das vezes, essa visita é necessária, essa visita é importante para que ambos comecem a se equilibrar dentro dos padrões energéticos necessários da estabilização emocional de cada um para aprenderem a conviver bem. Mas, de todas as teorias que podem existir, melhor a gente seguir as informações do mestre, que ele vai nos dizer agora como devem ser essas reuniões e como devem ser essas sociedades. E aquilo que nós estamos falando aqui tem fundamento? Vamos ver no decorrer do nosso estudo. Das reuniões em geral. As reuniões espíritas oferecem grandíssima vantagem por permitirem que nelas tomem parte e se esclareçam, mediante a permuta de ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Então, a reunião mediúnica, nos padrões espíritas estabelecidos por Kardec,
É um momento onde as pessoas vão ter a oportunidade de se esclarecer, de se instruírem e de observarem os caminhos que devem seguir para a edificação do bem, para a edificação da ética e moral de cada um de nós. Então, nas permutas de ideia, nas informações que existem, quando aqueles espíritos em sofrimento chegam para se comunicar, para serem esclarecidos, tem ali um fundo de oportunidade para todos nós entendermos as leis de causa e efeito, ou a lei do karma, como algumas pessoas gostam de dizer. E o karma é, você cometeu uma causa, agora só foi feito. Então, esse ciclo de vida, esse ciclo de oportunidades, de aprendizado que nós vamos passando, vai trazendo para nós condições de melhor entendermos onde queremos chegar. E de que forma queremos chegar a esse ponto final e como vamos nos portar ao longo desta vida. Quanto mais informações nós temos, com mais segurança nós vamos caminhar. Mas para que produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais, que vamos examinar. Portanto, erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias. Todavia, sendo, afinal, cada reunião um todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das precedentes instruções. Tudo que já estudamos anteriormente vai ser importante para aplicarmos nesse momento de agora para frente. Ou seja, em se tratando de doutrina espírita, é um conjunto de dados, um conjunto de informações de suma importância para os nossos objetivos, para a nossa edificação íntima, para o nosso fortalecimento íntimo. E para que a gente tenha segurança nas reuniões, temos que observar tudo o que já foi dito antes. Porque ela não é uma reunião comum, como uma reunião pública que você vai para fazer uma palestra. É uma reunião que vai se revestir de caráter especial, onde os médiuns receberão mensagem de espíritos das mais variadas condições e segundo as possibilidades de cada médium. Portanto, é uma reunião que deve ser restrita às pessoas preparadas para estarem nessa reunião. É comum as pessoas falarem reunião fechada. Se for fechada, é uma reunião restrita a portas fechadas. Mas ela não é uma reunião fechada. Porque falar que é fechada é uma coisa mais complexa. Está dizendo que ninguém vai entrar. Ou que ninguém vai sair. Então ela tem restrições. É mais coerente nós falarmos que é uma reunião restrita. Cabe-lhe tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os indivíduos. Vou repetir porque me desculpe. Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os indivíduos. Essa a razão por que colocamos em último lugar esse capítulo. Então, para você fazer essa reunião, você tem que se preservar dos problemas da obsessão, dos problemas que normalmente ocorrem no nosso dia a dia, na nossa vida em geral. Mas aqui nós temos que ter uma atenção especial com um conjunto de fatores que podem interferir e interferem na reunião, na característica das pessoas, nas formas das pessoas interagirem. E principalmente em como os espíritos vão influenciar as pessoas e os médiuns. Portanto, as pessoas têm que estar bem preparadas filosoficamente, tecnicamente e também mental e espiritualmente. Inclusive com uma dieta suave, uma dieta leve, para que as pessoas produzam ali os fluidos necessários para que a reunião transcorra na melhor segurança, com as melhores possibilidades. Elas apresentam caracteres muito diferentes, conforme o fim com que se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir, segundo o gênero a que se pertençam. Podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. Ele já deixa claro para nós que elas têm caracteres que seriam diferentes segundo o que nós queremos dessa reunião. Para que nós estamos realizando essa reunião? Qual o objetivo? Então as condições intrínsecas, quer dizer interna, as reuniões internas, as condições internas ali de dentro, o psiquismo nosso envolvido naquela reunião é como que é? De que forma nós estaremos interagindo?
Então, essas condições internas, elas vão diferir de uma reunião comum, de uma reunião qualquer. E isso vai fazer a diferença segundo o gênero da reunião. Você quer se divertir, você quer fazer experimento, ou você quer instruir a si mesmo ou os espíritos. Então, cada reunião tem a sua finalidade. É comum hoje nós falamos reunião de tratamento espiritual, reunião de desobsessão, reunião de educação mediúnica. Cada uma com as suas características, cada uma com as suas possibilidades, mas todas voltadas para o bem-estar de cada um dos integrantes e dos espíritos que ali aportam. Os mentores para passar as mensagens instrutivas e daqueles que vêm em condições de sofrimento para serem instruídos, para serem esclarecidos à luz da doutrina espírita. Que eles possam entender que eles têm uma vida eterna, que eles são espíritos imortais, que para todos nós é importante evangelizar nossos espíritos. É importante que a gente aprenda a seguir o Cristo para que a gente sofra menos, até mesmo as consequências da nossa própria inconsequência. É por isso que por onde quer que estejamos, por onde for que quisermos chegar, muitas das vezes a estrada pode ser muito bem plana no início da caminhada, mas existem montanhas a transpor. A maior de todas as montanhas que mais dificulta o nosso caminho é a nossa arrogância. Quando a arrogância chega a invadir a alma, ela perde todo o seu ponto de equilíbrio, todo o seu ponto de definição para onde ela quer seguir. É necessário que nós saibamos nos educar o suficiente para deixarmos de lado qualquer ponto de arrogância e começarmos a trabalhar demais sentimentos que venham realmente nos favorecer para seguirmos um caminho de luz onde estejamos cada vez mais nos aproximando do Pai. Logicamente que para se aproximar do Pai não temos que subir as montanhas físicas, mas subir a montanha espiritual, renunciando e logicamente suando camisa para subir essa montanha. Toda subida exige esforço, e para exigir esforço existe melhor preparação. E para nos melhor preparar, para que nós estejamos melhores preparados, nós temos que tomar algumas condições, algumas posições para agirmos com segurança, com paz e, acima de tudo, com fraternidade. E é convidando-vos a essa fraternidade legítima que deve existir em cada coração, que deve brotar em cada alma para que o espírito imortal carregue constantemente esse sentimento de amor e de paz, é que nós vos convidamos a seguir o nosso canal. Se possível, inscrevam nele, compartilhem com seus amigos, deixem seu like, nos ajude a divulgar o bem, nos ajude a podermos levar esses conhecimentos que ora compartilhamos a um maior número de pessoas. Deixe seu comentário, deixe seu like, faça suas perguntas, corrija-nos se estivermos errados, e muita paz a todos nós e que Jesus nos ilumine e nos abençoe. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com as facécias dos espíritos levianos, aos quais muito agrada essa espécie de assembleia, a que não faltam por gozarem nelas de toda a liberdade para se exibirem. Então, o que Kardec chama de reunião frívola? Aquela que as pessoas vão sem nenhum compromisso, vão sem nenhum senso de responsabilidade, e os espíritos levianos vão para lá, logicamente, para se divertir, para insuflar determinadas ideias, né, normalmente negativas. Tem alguns que podem até passar alguma mensagem mais espirituosa, mais instrutiva, mas a grande maioria vão realmente para se divertirem, para toda a liberdade que eles têm de exporem suas ideias frívolas, inconsequentes, irresponsáveis. Portanto, nós, para desenvolvermos um bom trabalho, temos que trabalhar com seriedade, com responsabilidade. E para trabalharmos com seriedade e responsabilidade, essa reunião vai deixar de ser frívola. O tipo de espírito que vai ali se manifestar vai ser diferente. Mas não quer dizer que numa reunião séria não possa se manifestar um espírito leviano. Pode, deve, mas o comportamento da equipe mediúnica diante dele será diferente de uma reunião onde as pessoas querem realmente se divertir. É nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro, que se lhes põe à prova a perspicácia em adivinhar as idades ou o que cada um tem no bolso, em revelar
segredinhos de 1000 outras coisas de igual importância. Aí ele vem mostrando pra gente que se você for perguntar banalidade para os espíritos, querer predições do futuro, querer que o espírito adivinhe uma coisa ou outra, não é uma reunião séria. Mas a maioria dos jovens médiuns, quando estão iniciando, desabrochar da mediunidade, é isso que eles gostam. Por isso a importância dos jovens estarem na reunião da mocidade, de preferência já terem passado pela evangelização infantil, mas muitos vêm de outras religiões, então é importante que eles chegam, passem pela mocidade, onde serão orientados por pessoas treinadas e capacitadas para passar as devidas informações, e a partir dali as pessoas vão começar, esses jovens já vão começar a entender que a mediunidade se reveste-se de maior seriedade. Serão, logicamente, acompanhados por outros tipos de espíritos, porque à medida que você se instrui, um tipo de espírito que vai te acompanhar serão espíritos mais instruídos, mais esclarecidos. Com isso, nós vamos poder desfrutar de mais segurança dentro daquelas reuniões mediúnicas onde os jovens estiverem inseridos. Tais reuniões são, em consequência, tais reuniões são sem consequência. Mas como, às vezes, os espíritos levianos são muito inteligentes e, em geral, de bom humor e bastante jovialidade, dão-se frequentemente nelas fatos muito curiosos, de que o observador pode tirar proveito. A gente já disse mais ou menos isso aqui antes, das reuniões onde os espíritos levianos, eles podem ser inteligentes, eles podem usar de bom humor, de jovialidade, eles vão fazer ali uma série de brincadeiras, vão trazer uma série de ações e informações que quem estiver observando com bom tino e quiser aprender, buscar o livro dos médiuns, os livros da codificação em geral, para entender o que se trata de uma reunião mediúnica, logicamente que ali ele vai tirar um proveito útil para o seu processo de aperfeiçoamento e de desenvolvimento. Sempre se tira proveito quando se está preparado para tirar proveito. Sempre vê os lados negativos quando não se está preparado para ver os lados positivos. Ou seja, para que você obtenha os bons resultados, você tem que estar sempre sintonizados com as forças do bem. Aquele que só isso tenha visto e julgue o mundo dos espíritos por essa mostra, ideia tão falsa fará deste como quem julgasse toda a sociedade de uma grande capital pela de alguns de seus quarteirões. Conhecer uma reunião mediúnica, como ele diz ali, frívola, você vai ter uma ideia tão pequena do mundo espiritual quanto se você chegasse numa grande cidade e conhecesse apenas um quarteirão ou um bairro e achasse que aquilo ali era toda a capital. Uma grande cidade, ela vai ter bairros ricos, bairros de classe média, bairros muito bem organizados, bairros muito infelizes, bairros muito pobres. Então, se nós temos tudo isso dentro de uma cidade, no mundo espiritual nós vamos ter pessoas também nos mais variados, aliás, espíritos, né, nos mais variados níveis de evolução, de entendimento, de conhecimento e de disposição de trabalhar entre os homens com suas ideias próprias, com seus objetivos próprios. O simples bom senso diz que os espíritos elevados não comparecem às reuniões deste gênero, em que os espectadores não são mais sérios do que os atores. Aí, se a reunião é frívola, os espíritos superiores podem até ir. Quando é necessário gerenciar alguma coisa, gerenciar alguma informação, algum comportamento de alguém, dar um recado para alguém que está ali dentro, mas, em geral, eles estarão afastados dessa reunião. Porque quem está lá é menos sério do que os espíritos que estão se manifestando, do que os médios que estão se manifestando. Querem se divertir. E o espírito superior não vem à Terra para divertir as pessoas. É lógico que vai ter fatos, situações que podem ser orientados por espíritos superiores para divertir as pessoas. Sim, pode existir. Divertir as pessoas é extremamente importante para o processo de educação humana. Mas, sempre tem um mas, né? No caso que ele está abordando, são situações que nos levam a repensar nossa caminhada, nosso entendimento, frente àquilo que nós precisamos estabelecer para o nosso processo evolutivo, nós precisamos estabelecer para o nosso crescimento íntimo,
para a nossa valorização como espírito imortal que somos. Quem queira ocupar-se com coisas fúteis deve frequentemente chamar espíritos levianos, do mesmo modo que, para divertir uma sociedade, chamaria truões. Porém, cometeria uma profanação aquele que convidasse para semelhantes meios individualidades veneradas, porque seria misturar o sagrado com o profano. Então, as pessoas que querem se divertir, querem procurar meios de descontrair as pessoas, logicamente, vai chamar, que ele chama aqui os truões, as pessoas, os atores, os comediantes, pessoas que estão dispostas a criar os mecanismos de diversão. Mas, quando você trata de espíritos, se você quer se divertir, virão espíritos desse nível. Então, as pessoas que gostam de fazer festa, fazer brincadeira, são espíritos inferiores? Não é nisso que a gente está falando. Nós estamos falando que a reunião mediúnica é para assuntos sérios, com espíritos sérios. Se você quer uma reunião para se divertir, não virão espíritos sérios, virão espíritos brincalhões. Espíritos que gostam de se divertir e de trabalhar com banalidades dentro da sociedade. E assim como se a gente chamasse uma sumidade, uma individualidade venerada, como ele diz ali, um espírito superior, evocá-lo dentro de uma reunião como essas de leviandade, de brincadeiras, é misturar o sagrado com o profano. Nós não devemos fazer. Nós devemos procurar nos elevar, procurar nos aperfeiçoarmos para que a gente esteja sempre em sintonia com os bons. E para estar em sintonia com os bons, nós temos que trabalhar de uma forma a edificar esse bem, de uma forma a edificar o bom em nosso caminho, edificar o bom ao longo da nossa existência. E assim, aprendendo a separar o joio do trigo, nós saberemos separar o nosso alimento espiritual desse momento sagrado de uma reunião mediúnica. É de responsabilidade de cada um de nós tomarmos as atitudes mais coerentes, mais compatíveis. E a atitude mais coerente, mais compatível, necessita da nossa instrução. À medida que nos instruímos, nós vamos estar em condições de melhor servir, de melhor construir um futuro radioso de paz e alegria, onde quer que estivermos. Muita paz a todos, que Jesus nos ilumine e nos abençoe para essa grande jornada rumo aos céus da consciência tranquila. As reuniões experimentais têm particularmente por objeto a produção das manifestações físicas. Para muitas pessoas, são um espetáculo mais curioso que instrutivo. As manifestações físicas, nós temos que ter um entendimento grande das implicações que tem nessas reuniões de efeitos físicos. Na época da codificação, a codificação surgiu exatamente devido aos efeitos físicos. Hoje eles foram tornando cada vez mais raros devido às implicações para a saúde da pessoa e as regras que devem ser estabelecidas para que as pessoas tanto participem das reuniões quanto procurem participar da reunião de forma ativa para produzir os fenômenos, como aquelas que vão participar para assistir os fenômenos. Existem regras. Existe uma dieta que tem que fazer, uma conduta que tem que tomar, para que essas reuniões de efeitos físicos sejam produzidas para um objetivo sério. Principalmente quando existe a questão das materializações de espíritos. Mas vamos nos ater ao que Kardec diz aqui. Os incrédulos saem delas mais admirados do que convencidos. Quando ainda outra coisa não viram, e se voltam inteiramente para a pesquisa dos artifícios, portanto, nada percebendo de tudo aquilo. De boa mente, imagino a existência de subterfúgios. Quando Kardec colocou para nós que para uma pessoa participar das reuniões mediúnicas era mais importante que ele estudasse a doutrina do que ele participar de uma reunião prática do espiritismo, ele tinha motivo de sobra. Ele já tinha assistido, já tinha visto o efeito de uma reunião prática sobre uma pessoa que não estudou nada e o efeito de uma reunião prática, seu efeito numa pessoa que já estudou bastante do espiritismo. Por isso que ele diz que as pessoas saem dali de boa mente, encantadas, admiradas
mas não se convencem. E aí elas procuram pesquisar o quê? Quais artifícios foram usados para produzir os fenômenos? Qual subterfúgio foi usado aqui para provocar tudo isso para a gente? Ele não entendeu o mecanismo, ele não estudou. E se você falar para ele ler um livro, ele quer se distrair, ele quer se divertir, então ele quer descobrir alguma coisa de uma forma bem fácil, não estudando. Por isso que é importante o estudo dentro da doutrina espírita para trabalharmos bem na doutrina espírita. Já outro tanto, não se dá com os que hão estudado. Esses compreendem de antemão a possibilidade dos fenômenos e a observação dos fatos positivos lhe determina ou completa a convicção. Se houver subterfúgios, eles se acharão em condições de descobri-los. A diferença de quem não estuda e de quem estuda. Se você já estudou, você já tem uma ideia, você já sabe alguma coisa, ótimo, você vai fazer o trabalho, você vai procurar entender todo o mecanismo dos fenômenos que estão acontecendo e vai procurar realizar da melhor forma possível aquilo que lhe aquilo que te é dado a fazer, vai cumprir suas atividades, vai cumprir suas funções ali dentro da reunião com segurança, com tranquilidade. Mas, sempre tem um mas, se você não procura entender, se você não procura compreender a teoria do fenômeno em si, aí quando você chega dentro da reunião, você vai olhar assim, tudo que acontecer ali de diferente, tudo que acontecer ali de transcendente, você não vai entender, porque você não estudou. Agora, se você estudou, você vai entender. Isso que é importante. Por isso que é importante que a gente estude a doutrina para que a gente entenda os fenômenos antes de assisti-los. Nada obstante, as experiências desta ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar, visto terem sido elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível e, para muita gente, constituem poderoso meio de convicção. Lógico que o efeito físico vai mexer com o imaginário das pessoas, vai mexer com o entendimento das pessoas e vai fazer com que as pessoas comecem a pensar, comecem a raciocinar sobre todo o conjunto de fatores que estão envolvidos naquele momento. E aumenta, então, a convicção de alguns. Mas, quando a pessoa já estudou, essa convicção torna-se muito maior, muito mais compreensível. Sustentamos, porém, que só por só não logra iniciar quem quer que seja na ciência espírita. Do mesmo modo que a simples inspeção de um engenhoso mecanismo não torna conhecida a mecânica de quem não lhe saiba as leis. Você olha um carro andando, você olha que maravilha, o motor funcionando, acelera, mas você não sabe como que ele funciona internamente. Você não sabe consertar o carro. Então, você apenas sabe que o carro anda. E se você aprende a dirigir, você sabe como faz o carro andar. Mas como faz o carro andar do ponto de vista de quem está na direção. Mas os mecanismos que fazem com que o carro tenha força para andar, você o desconhece. Da mesma forma, você pode ver uma reunião de efeitos físicos produzir fenômenos, mas entender os fenômenos é uma coisa um pouco diferente. Contudo, se fossem dirigidas com o método e prudência, dariam resultados muito melhores. Voltaremos em breve a este ponto. Aí que vem a questão da prudência para dirigir os fenômenos, de como nós vamos interagir com as pessoas que vão assistir o fenômeno, o que a gente vai exigir delas antes para que a gente permita que elas assistam os fenômenos. Isso vai fazer a grande diferença. Ou que procure fazer pelo menos uma palestra rápida esclarecendo como que os fenômenos ocorrem. Ou seja, temos que fazer com que você acesse o intelecto da pessoa para que ele comece a pensar, imaginar, e aí quando ele vai ver o fato, ele vai ser convencido de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais objetiva. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que a gente esteja sempre com a mente aberta para a compreensão de todos aqueles eventos que realmente são efetivamente importantes na nossa vida. Muita paz a todos nós, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. As reuniões instrutivas apresentam um caráter muito diverso, e como são
as que se pode aurir o verdadeiro ensino. Insistiremos mais sobre as condições que a devem satisfazer. Então, como que é uma reunião instrutiva? O próprio nome já diz, instrutiva, vai te instruir, vai te mostrar algo que vai te fazer entender melhor a vida espiritual e a vida é a responsabilidade da vida aqui na Terra. Porque quando nós estamos aqui reencarnados, nós temos uma responsabilidade muito grande para cumprirmos bem a nossa existência, para cumprirmos bem a nossa caminhada em busca da luz, em busca da paz e da verdadeira fraternidade que deve existir em todos os nossos corações. A primeira de todas é que sejam sérias, na integral acepção da palavra. Importa se persuadam todos que os espíritos cujas manifestações se desejam são de natureza especialíssima, que não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal. Quem quiser obter boas coisas precisa dirigir-se a bons espíritos. A seriedade do grupo, a forma mais de integração entre os espíritos bons, os espíritos superiores, a equipe mediúnica, os componentes dessa equipe mediúnica, que todos estejam sempre imbuídos desse bom sentimento, que estejam todos imbuídos da melhor forma de agir frente a si mesmo, frente à vida e frente a qualquer adversidade que possa bater na nossa porta. Então, dentro da reunião, pode acontecer situações adversas, sim. Não que extrapole o domínio de quem tem experiência, mas assusta aos inexperientes. Se você está preparada para aquela reação, para aquela ação, tranquilo. Tudo vai acontecer dentro dos conformes, vai tudo ser feito da melhor forma possível. É importante que entendamos isso para que estejamos ali, como ele diz ali, as manifestações se desejam são de natureza especialíssimas. Ou seja, se você quer uma reunião que vai te trazer instrução, primeira coisa, o coração tem que estar limpo, desprovido de maus pensamentos, de maus sentimentos. E a gente tem que aliar, entender que o bem, o sublime, não vai se aliar ao trivial, aquela coisa mais ou menos. Então nós temos que aprender a trabalhar bem pelo o bem, para que o mal não encontre brechas para nos atacar, para nos dificultar. A dirigir os bons espíritos, melhoremos a nossa sintonia pela prática integral do verdadeiro bem em nossos corações. Não basta, porém, que se evoquem bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam em vir. Olha que interessante. Não basta, porém, que se evoquem os bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam em vir. Ora, a assembleia de homens levianos e superficiais, espíritos superiores não virão, como não virão quando vivos. Isso é importante para você. Você vai chamar uma autoridade para ir a uma reunião de frivolidades? Ele não vai. Assim também, se você vai evocar os bons espíritos, os espíritos superiores, para assistirem, ajudarem uma reunião onde as pessoas estão lá de brincadeira, não querem reformular conceito de vida, são muito superficiais naquilo que... Fazer isso, fazer aquilo, deixar de comer meu churrasco no final de semana, deixar de tomar minha cerveja, isso vai implicar, sim, traz grandes implicações, mas o importante é a nossa reforma ética, a nossa reforma moral. Se você tem tanta moral assim, larga de comer carne, larga de beber. Para que beber bebida alcoólica se ela te faz mal? Se ela prejudica a sua saúde? Para que comer carne se ela prejudica a sua saúde? Você quer comer, coma com muita moderação. Aquele pedaço que é necessário para você sobreviver. Ficar um final de semana só comendo carne, que vantagem tem isso para você? Em termos espirituais, você como médium, que tem que doar fluidos. E a questão
de escolha. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista, mas ele diz ali condições especialíssimas. E a leviandade, a superficialidade está em vários níveis da nossa conduta. Falar mal da vida dos outros. São vários níveis que nós estamos ou sintonizando com o bem ou nos acompliciando com o mal. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Eu estou nessa reunião para quê? Com que finalidade? Com que objetivo? Se os que a formam aspiram a obter fenômenos extraordinários, por mera curiosidade ou passatempo, talvez compareçam espíritos que os produzam, mas os outros daí se afastarão. O que você quer numa reunião? Eu sei quando a gente é jovem, que está começando na doutrina, ou que está começando na doutrina, acha que a reunião mediúnica é aquele show. Aí você começa a estudar a doutrina e vê que tem implicações. Então você vai se preparando, vai conversando com as pessoas, vai conversando com quem já participa de reuniões restritas, vai entendendo que essa reunião tem seu aspecto mais sério, tem seu aspecto de maior responsabilidade, tem aquele aspecto de maior comprometimento com as forças do bem. E aí, nesse momento, você tem que aprender a agir segundo as forças do bem. Preocupar-se com coisas úteis, necessárias ao nossa aperfeiçoamento, à nossa melhoria. Numa palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que a compõem. Assim, pois, afasta-se do seu objetivo toda reunião séria em que o ensino é substituído pelo divertimento. Se você chegar na sala de aula e começar a brincar, você vai custar puxar as rédeas dos alunos de novo para continuar a sua aula. Da mesma forma, e muito mais complexo, é deixar uma brecha para que espíritos brincalhões adentrem a reunião. A menos que eles adentrem para serem instruídos, para serem esclarecidos. Mas aí vai ter uma série de coordenações com os mentores, com os protetores, para que o trabalho flua, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Trabalhemos, pois, para o nosso fortalecimento, para o nosso engrandecimento e aperfeiçoando-nos cada vez mais. A nossa conduta, o nosso padrão de pensamento, nossos padrões de sentimentos tem que estar sempre sendo avaliados por nós mesmos e procurarmos ver se estamos agindo segundo os preceitos estabelecidos pelo Cristo. Eu sinto, eu penso, eu olho para as coisas com bons sentimentos? As manifestações físicas, como dissemos, têm sua utilidade. Vão às sessões experimentais os que queiram ver. Vão às reuniões de estudo os que querem compreender. E aí vai cada vez fortalecendo a ideia do Kardec que cada integrante de uma reunião ele tem que dispor-se de uma responsabilidade. Ele tem que agir com responsabilidade. E por isso, se você quer ver como que o fenômeno se dá, você vai na reunião de efeitos físicos, que hoje em dia existe muito poucas ou quase nenhuma. Agora, se você quer compreender, você vai à reunião de estudo. Mas tem a reunião de manifestação dos espíritos que é restrita. Eu queria tanto participar. Estude, prepare-se, aí você poderá ir. É desse modo que uns e outros lograrão completar sua instrução espírita, tal qual fazem os que estudam medicina, os quais vão uns aos cursos, outros às clínicas. Então, ele vai fazendo a comparação para as pessoas. Se você está estudando para aprender uma profissão, você vai para a aula, aprendeu, você vai para o exercício daquela profissão. Todas as oportunidades que nós temos é para começarmos a nos aprimorar, começarmos a servirmos-nos dos aprendizados, das instruções,
para o nosso melhoramento íntimo, para o nosso melhoramento moral, para o aperfeiçoamento dos nossos sentimentos. E é somente assim que estaremos amanhã melhores do que estamos hoje. E hoje, certamente, temos que ser melhores do que já estivemos ontem. Esse é o ciclo evolutivo que todos nós devemos procurar empenhar, devemos procurar realizar. E que as bênçãos dos celestes possam estar sempre nos fortalecendo, nos iluminando para essa grande jornada chamada vida, onde em cada momento estamos dentro de um ciclo, ora no mundo material, ora no mundo espiritual, mas sempre deveremos estar com compromisso sintonizado com as energias emanantes do Pai Todo-Poderoso, que se fez representar na Terra por Jesus, aquele que trouxe esse sublime ensinamento do caminho reto que nos conduz ao Pai. Que Jesus possa nos iluminar, nos abençoar, nos fortalecendo para um amanhã cheio de luz e realizações. A instrução espírita não abrange apenas o ensino moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Vamos voltar. Logicamente que a doutrina espírita nos traz muita informação. Traz informação sobre o mundo espiritual, sobre o cosmo, sobre a vida em outros planetas, sobre a possibilidade da comunicação dos espíritos com os homens, da influência dos espíritos na nossa vida, da gerência dos espíritos nas atividades humanas. Os bons inspiram-nos e intuem-nos para o bem. Os maus tentam atrasar o desenvolvimento do bem. Cada um no seu pedaço, cada um na sua etapa evolutiva, cada um no seu patamar de entendimento, mas todos aqui têm o compromisso, têm a responsabilidade de buscarem fazer o melhor. Por isso, estudamos a parte teórica, a parte ética e moral que a doutrina nos ensina, e também vamos tentar entender alguns fatos. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos. A pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não o é, em suma, a observação de tudo o que possa descobrir, ou melhor, tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. Então, à medida que a gente se melhora, que a gente se aperfeiçoa, a gente adquire condições de recebermos mais informações da ciência. À medida que a gente vai se aprimorando, que a gente vai absorvendo determinadas informações, que a gente vai caminhando para obtermos informações mais precisas, mais úteis, óbvio que as coisas começam a ser aperfeiçoadas, começam a ser melhoradas, e a gente passa então a ter condições de melhor servir a causa do bem. Por isso, é que a doutrina vai contribuir com a ciência. À medida que os homens se melhorem, a ciência também avança. Mas a ciência do espírito, essa estará sempre caminhando em grau de grande importância para o nosso refazimento, para o nosso aperfeiçoamento e para o nosso crescimento frente às leis que regem a nossa vida. Ora, fora erro acreditar-se que os fatos se limitam aos fenômenos extraordinários, que só são dignos de atenção os que mais fortemente impressionam o sentido. Então, gente, nós temos que procurar ver que os fenômenos que impressionam os nossos sentidos sejam aqueles mais importantes, sejam aqueles que vão fazer com que a gente fique mais encantado, mais deslumbrado com o que está acontecendo. Aí ele coloca, é um erro a gente achar que os fenômenos extraordinários são aqueles mais importantes e que também são dignos de atenção mais fortemente os que impressionam o sentido. Isso é um erro. Tem outras coisas que é mais importante ainda. A cada passo, eles ressaltam das comunicações inteligentes e de forma a não merecerem, desprezados por homens que se reúnem para estudar. Esses fatos, que seria impossível enumerar
surgem de um sem número de circunstâncias fortuitas. Então, as comunicações inteligentes, essas sim, são aquelas que vão impressionar as pessoas que querem estudar, que se reúnem para estudar, aquelas que querem aprender. E aí, ele coloca que são fatos inteligentes, no caso, né, que está se referindo, que são tantos, mas esses são de extrema importância para o entendimento da doutrina, para o entendimento de si mesmo e aí para o entendimento da ciência. Por isso que nós temos que procurar estar sempre atento como eu estou estudando a doutrina, como eu estou buscando compreender o livro dos médiuns e como eu estou procurando estar dentro da doutrina e qual o objetivo de estar ali dentro. As comunicações inteligentes é que vão nos dar esse norte, que vão nos dar essa possibilidade de podermos trabalhar e de podermos realizar o melhor. Embora de menor relevo, nem por isso menos dignos são do mais alto interesse para o observador, que neles vai encontrar ou a confirmação de um princípio conhecido ou a revelação de um princípio novo, que o faz penetrar um pouco mais nos mistérios do mundo invisível. Isso também é filosofia. O estudo, o entendimento dos fenômenos, daquilo que acontecem, isso vai falar muito mais alto, na maioria das vezes, para o bom observador, para aquele que quer encontrar a confirmação de princípios. Ele quer uma revelação de um princípio novo, mas dentro disso tudo está ali os mistérios do mundo invisível. Como entender a vida no mundo invisível. Como entender as possibilidades nossas quando desencarnarmos, como vamos estar nesse mundo invisível. Isso é também filosofia, isso também é um fenômeno, isso também é uma possibilidade, é a possibilidade mais importante. Das mais importantes, ou podemos ver que ela vai ser a mais importante, porque os fenômenos físicos não existem mais, mas os fenômenos inteligentes continuam existindo. Os fenômenos que nos trazem determinados esclarecimentos, os fenômenos que nos trazem determinadas possibilidades a mais de entendermos a nós mesmos, entendermos os espíritos que nos acompanham, entendermos os espíritos que trabalham em torno de nós. Essas possibilidades vão nos trazer força, essas possibilidades vão nos trazer cada vez mais impulsos para as realizações do bem, impulsos para construirmos a nossa paz íntima e principalmente a nossa fortaleza interior de saber isso é bom, isso é ruim, isso eu devo fazer, isso eu não devo fazer. A doutrina vem nos trazer exatamente isso. E é com essa convicção, com esses aprendizados que nós vamos caminhando cada vez mais na direção do Pai. É com esses aprendizados, com essas informações que nós vamos buscando nos aperfeiçoar, nos instruir e construir para nossas vidas uma base sólida onde o amor, a fraternidade e a luz estejam sempre presentes, nos nortear o caminho e nos impulsionar na grande jornada, na grande caminhada para as realizações sublimes do amor, que deve sempre estar envolvendo nossos corações, que deve estar sempre fortalecendo nossas almas para esses grandes empreendimentos que a vida espera de cada um de nós. As reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médiuns de manifestação inteligentes, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se e que elas não comparecem dominados por tola presunção de infalibilidade. Isso, gente, esse parágrafo é de suma importância para nós. A reunião de estudo. Nós temos a reunião mediúnica, mas quem chegou à reunião mediúnica, que é uma reunião restrita, ele passou antes pelas reuniões de estudo. Mas isso não quer dizer que ele esteja imune de participar de novas reuniões de estudo. É lógico que é natural que ele deve compartilhar com seus colegas que estão agora iniciando suas experiências, suas possibilidades, os seus conhecimentos. Então a reunião de estudo ela deve ser constante. Todos nós devemos estar sempre estudando, mas não é deixar de ter reunião mediúnica para o estudo.
A reunião de estudo é uma reunião à parte à reunião mediúnica. Reunião mediúnica é uma coisa, reunião de estudo é outra. Tirar a reunião mediúnica para fazer reunião de estudo é abrir brechas para complicações para a casa e para os médiuns. Constitui um dos grandes tropeços da mediunidade, como já tivemos ocasião de dizer, a obsessão e a fascinação. Eles, pois, podem iludir-se de muito boa fé com relação ao mérito do que alcançam e facilmente se concebe que os espíritos enganadores têm o caminho aberto quando apenas se lidam com o cego. Pesado, né? Então, a gente vê que a questão da obsessão, da fascinação, ela vai estar sempre presente nas nossas possibilidades. E quando nós vamos falar em buscarmos nos aperfeiçoar, em buscarmos aprender a doutrina, nós temos que começar a entender um conjunto de fatores. Nós precisamos começar a entender um conjunto de situações que nos levam a estar em condições melhores para nos proteger dos espíritos levianos, dos espíritos inferiores, dos espíritos maus. E isso é o quê? A reunião de estudo. Mas nós temos que comparecer à reunião de estudo como aquele que quer aprender, não com a presunção de sermos infalíveis. Porque aí nós já começamos a cair. A doutrina é para nós a luz. A doutrina espírita é para nós o farol, que nos aponta o rumo, que nos dá o norte para melhor seguirmos na direção do infinito, que nos conduz ao Pai. Mas para isso exige um esforço. O esforço da vigilância, o esforço da oração, o esforço do trabalho e também do estudo edificante, que nos leva a nos aperfeiçoar, a nos aprimorar para um amanhã cheio de realizações, de luz e de paz. E Kardec fala que os espíritos enganadores, eles lidam melhor com aqueles que são cegos. Não cego por não ter a vista, cegos por não saber, não quererem ver a realidade espiritual, não quererem entender a filosofia espírita e não quererem compreender a responsabilidade que marca a sua existência ao longo da vida. Por essa razão é que afastam o seu médium de toda fiscalização, que chegam mesmo, se for preciso, a fazê-lo tomar aversão a quem quer que o possa esclarecer. Graças ao insulamento e à fascinação, consegue sem dificuldade levá-lo a aceitar tudo o que eles queiram. Aí o médium está numa casa, começa a tomar atitudes desagradáveis, é orientado, ele sai. Procura outra casa onde vai tentar se impor, vai tentar se colocar como pessoa de destaque. E aí as pessoas se agradam daquelas ideias e ele cai, como diz o ditado popular, igual um patinho. Ele vai cair. Por quê? Se ele tomou a versão de qualquer pessoa que possa fiscalizá-lo, se ele tomou a versão de qualquer um que possa esclarecê-lo, se ele tomou a versão a quem quer trazê-lo para o grupo de estudo, para a confraternização, para o acompanhamento do grupo, ele está se complicando. E essa fascinação vai ocorrer sem as dificuldades que ocorreria se ele estivesse sendo dentro de um grupo que procurasse esclarecê-lo, que procurasse orientá-lo. Então os grupos têm que trabalhar no sentido de procurar orientação, de procurar esclarecimento e de procurarem se fortalecer intimamente para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, os espíritos, se você se isola, os espíritos vão fazer você aceitar tudo que eles querem. Vai querer impor, e isso da forma que eles acharem que é melhor. Portanto, a nossa necessidade do grupo coeso, amigo e unido. Nunca será demais repetir. Aí se encontra não somente um tropeço, mas um perigo. Sim, verdadeiro perigo, dizemos. Se o médium se isola, é um grande perigo. Tem uma frase do Buda que eu já disse em estudos anteriores, que você deve agradecer sempre aos seus inimigos por apontar os seus erros. E ter muito cuidado com seus amigos que só te elogiam. A frase é mais ou menos assim. Porque quando você tem alguém que te aponta os erros nessa vida, você se corrige para chegar melhor no plano espiritual.
Mas por outro lado, se a pessoa só te elogia, só te elogia, só te elogia, não aponta seus defeitos, você os levará contigo sem se aperceber deles. Valorizemos aqueles que nos apontam o dedo, que falam, você tem esse problema, tem esse, tem aquele. Valorizemos aqueles que trazem para nós questões que às vezes nós nem sequer pensaríamos sobre ela. E a partir desse momento, nós vamos começar a abrir o leque do nosso entendimento para caminharmos com segurança, para caminharmos voltados para as realizações sublimes do Espírito. O único meio para o médium de escapar-lhe é a análise praticada por pessoas desinteressadas e benevolentes que, apreciando com sangue frio e imparcialidade as comunicações, lhe abram os olhos e façam perceber o que, por si mesmos, eles não possam ver. Então, o primeiro passo, nós temos que procurar olhar para dentro de nós mesmos, nós temos que procurar olhar para como nós estamos agindo, mas a gente vai sempre, nós não seremos bons fiscais de nós mesmos. Então que a gente tenha uma pessoa amiga, de confiança, que gosta de estudar a doutrina espírita, ou que faça parte do grupo mediúnico, que gosta de estudar a doutrina espírita, para a gente poder dialogar, poder conversar e podermos entender o que realmente tem nas nossas comunicações. E aí nós temos que aprender a perceber o que o outro está trazendo para nós é para o nosso próprio benefício. Porque a gente não consegue ver os nossos próprios defeitos com facilidade, mas o outro vê. E se for uma pessoa benevolente, sincera, ela vai trazer para a gente aquelas informações. E o Kardec ainda pede que as pessoas consultem outras casas, em alguns casos, de uma comunicação duvidosa. Porque é fácil os espíritos manipularem uma casa para aceitarem uma ideia, mas é complicado que outros busquem o mesmo entendimento. Ora, todo médium que teme esse juízo já está no caminho da obsessão. Aquele que acredita ter sido a luz feita exclusivamente em seu proveito está completamente subjugado. São dois pontos extremamente importantes. O médium ele tem que entender a questão do juízo que ele tem de si mesmo, ou do julgamento que ele faz de si mesmo, e ele não pode ter medo do que o outro vai falar para ele. Fala assim, olha, isso aqui está errado, isso aqui não condiz com a doutrina espírita, não. Aí, se você quiser bater de frente e falar que é uma inovação, aí, para ser uma inovação, tem que ser avaliada com mais profundidade por muito mais pessoas, e você não pode ter medo de jeito nenhum de ter aquela mensagem desacreditada. Porque se se achar que a luz está toda para ele, ele está completamente subjugado. Se ele achar que a luz está só para ele, que só ele sabe, ele está completamente dominado por um espírito que não quer seu próprio bem. É necessário trabalharmos pelo nosso aperfeiçoamento, é necessário trabalharmos pela nossa melhoria. E que tenhamos a coragem, que tenhamos a determinação de construirmos a paz, a harmonia em nossos corações e, principalmente, de termos, dentro das nossas intenções, dentro das nossas possibilidades, a força de agirmos sempre buscando o bem legítimo para nossas almas. Se toma mal as observações, se as repele, se irrita ao ouvi-las, dúvida não cabe sobre a natureza má do espírito que o assiste. Isso, gente, é de extrema importância para todos do grupo. A natureza das observações, o tipo de observação, a forma com que as pessoas lidam com os dados, é de extrema importância para que nós estejamos em condições de melhor auxiliar e de melhor ajudar. Mas, quando a informação é a nosso respeito, a gente tem que saber
ouvir. Tem que saber avaliar. Não que o outro esteja 100% certo, não é que isso que a gente quer dizer. Porque senão vai ter gente querer massacrar determinados médiums por mais variadas situações. E às vezes é o avaliador que está obsediado. Também temos que observar isso. Ou que está até subjugado. Mas, acima de tudo, nós temos que ver que se nós não queremos aceitar crítica nenhuma, não queremos aceitar observação nenhuma, nós estamos sob o império de um espírito mau. Estamos sendo dominados por um espírito mau. Não é nem leviano, ele é mau. Que quando nós estamos assediados, assessorados, vamos dizer assim, por espíritos bons, a crítica é bem-vinda. Muitas das vezes não faz sentido para aquele momento, mas faz sentido para o que virá depois. Trabalhemos pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria e para caminharmos com mais segurança. Temos dito que um médium pode carecer dos conhecimentos necessários para perceber os erros, que pode deixar-se iludir por palavras retumbantes e por uma linguagem pretensiosa, ser seduzido por sofismas, tudo na maior boa-fé. Então, gente, nós vemos hoje a manipulação midiática sobre as pessoas e médiuns seguros, respeitáveis, embarcando na canoa furada das informações distorcidas para a que ele chama de fake news, das informações falsas para confundir a cabeça, e as pessoas acabam acreditando naquilo ali. Ao passo que pessoas que não são médiums olham aquelas notícias e falam assim, será? Da mesma forma, nós temos que procurar observar que o que está acontecendo conosco como médiums, vamos esquecer o mundo midiático, vamos voltar para a doutrina, o que está acontecendo conosco como médiums é uma total desinformação das possibilidades mediúnicas e da responsabilidade mediúnica e, principalmente, estamos nos esquecendo de que existem muitos bons espíritos para nos ajudar. E quando a gente quando o espírito chega para a gente, agora nós vamos fazer vocês sofrerem muito, e a gente treme nas bases, a gente esquece que temos amigos no plano espiritual que vão saber que os nossos sofrimentos são no limite da nossa necessidade evolutiva. Nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Esse conjunto de responsabilidade que vem para nós, que vem bater a nossa porta, é um conjunto de situações que nós temos que parar para pensar e tomar as atitudes mais condizentes. Tomarmos as atitudes mais compatíveis com a doutrina espírita. E um médium sozinho, ele não tem como avaliar tudo o que está acontecendo ao redor dele. Ele só terá essa condição se um grupo o estiver auxiliando, amparando, ajudando e assistindo. Ele faz parte desse grupo. Por isso é que, em falta de luzes próprias, deve ele modestamente recorrer a dos outros, de acordo com esses dois adágios. 4 olhos veem mais do que 2, e ninguém é bom juiz em causa própria. Então, isso é importante que nós entendamos, é importante que a gente avalie. Porque muitas das vezes a informação é até nova. Mas a pessoa que vai avaliar não tem aquele conhecimento total daquela informação. Mas essa pessoa tem uma ideia do que está junto com aquelas informações e vai começar a fazer as colocações para entender a informação num todo e falar, está coerente. A partir desse momento, nós vamos procurar e vamos tentar fazer disso as possibilidades de realizar cada vez mais o bem, cada vez mais o melhor para o conjunto de fatos que devem reger nossas vidas, que devem nos impulsionar na direção das realizações sublimes da alma. Trabalhemos, pois, intimamente. Trabalhemos, pois, com força e determinação para realizarmos o melhor, para que o melhor nos procure. E ao sabermos procurar a ajuda de outro companheiro da doutrina espírita, conhecedor da doutrina espírita, nós estaremos todos nos fortalecendo para nos impulsionar para um amanhã melhor. Desse ponto de vista é que são de grande utilidade para o médium as reuniões, desde que se mostre bastante sensato para ouvir as opiniões que se lhes deem, porque ali se encontrarão pessoas mais esclarecidas do que ele
e que apanharão os matizes, muitas das vezes delicados, por onde trai o espírito a sua inferioridade. Aí a pessoa fala assim, mas eu já sei tudo, para que eu vou nessa reunião? Esse momento mais perigoso para você. Você não sabe tudo, você está aprendendo. E a pessoa que está fazendo a palestra, mesmo sabendo e conhecendo menos do que você, ele terá a oportunidade, está tendo a oportunidade de te passar um conjunto de informações, um conjunto de dados que irá fazer com que você se aprimore, se aperfeiçoe e procure, assim, crescer intimamente. Faz necessário que todos nós façamos sempre as reflexões devidas sobre cada fato, sobre cada atitude nossa e, principalmente, como médiums, saibamos ouvir crítica. Médium que não sabe ouvir crítica está a caminho da obsessão. Saibamos ouvir crítica, saibamos ouvir a voz da consciência e, no caso de dúvida, tenhamos a humildade de pedir a opinião do outro, tenhamos a humildade de saber ouvir a crítica, tenhamos a humildade de saber nos postar diante das dificuldades alheias para que a gente possa crescer espiritualmente com segurança. Senão a gente se perde. Todo médium que sinceramente deseje não ser joguete da mentira deve, portanto, procurar produzir reuniões sérias, levando-lhes o que obtenha em particular, aceitar agradecido, solicitar ao mesmo tempo exame crítico das comunicações que receba. Eu lembro quando comecei a ter percepções psíquicas e eram totalmente descontroladas porque eu não fazia tarefa, eu estava começando a ter aquelas percepções, e aí você se empolga, e o jovem tem essa possibilidade de empolgar ainda mais. Então conversava com alguns colegas que não estavam preparados e jogava aqueles conhecimentos para cima deles, e dava recados, que é outra coisa delicada para o médium dar recados. Tudo são aprendizados, né? A gente compartilha aqui a experiência porque se a gente compartilha a experiência, você já adquire, através desse diálogo, a sua experiência de não cair na mesma situação. E certa vez, cheguei para uma pessoa e falei, fica de olho, hein? Tem alguma coisa para acontecer com você. E ele ficou por mais de 15 anos com muita raiva de mim, porque ele achou que eu queria que acontecesse aquilo de ruim com ele. Ele não entendeu que eu tive a presciência que aquilo ia acontecer. E ele bateu o carro. Graças a Deus, apenas foi um dano material. Quando foi um dia, mais ou menos 15 anos depois, que a gente fazendo a explicação, vamos explicar o que era evidência, que o médium vê antecipadamente os fatos, que ele tem que ter muito cuidado na hora de passar, falar, agora entendi aquilo que você falou aquele dia. Eu falei, nossa senhora, tem mais de 15 anos. Então nós temos que ter esse cuidado na hora de passar a informação. E outro detalhe importante, que foi nessa época também, de a gente passar esses recados, que é uma forma muito... Tem que passar esse recado? Às vezes tem, mas com muita prudência, com muito cuidado, para saber se o outro está realmente preparado. Aí, um colega, que é de família espírita, ele era espírita, mas assim, aquele espírita zen, light, aí isso dá para mim, isso aqui eu deixo de fazer, mas isso aqui eu não deixo. Ele levava um bom vivan, sabia viver a vida sem grandes caminhadas para a direita nem para a esquerda, mas sabia caminhar com a vida sem muita imposição de disciplina. A gente dizia que ele era um mineiro carioca, ou seja, aquela pessoa, embora mineiro, gostava muito de brincar. Ele falava as coisas num tom de brincadeira. E chegou para mim e falou, meu camarada, tô sabendo que você tá vendo espírito? Tá até dando recado? Aí eu fui dar minhas explicações para ele. Abre teu olho. Eu falei, o quê? Abre teu olho, toma cuidado. Mas por quê? Aí ele foi e explicou que mediunidade era uma coisa muito séria, que a gente tinha que ter muito cuidado, mas que ele ia perguntar falou assim, vou perguntar para o meu velho. Meu velho era o pai dele. Ele já tem mais de 60 anos de reunião mediúnica, eu vou conversar com ele. E obviamente que no dia seguinte eu perguntei para ele, conversou com seu pai? Falei, ele foi para a reunião mediúnica, vai ser hoje, e ele vai conversar com os espíritos, amanhã eu trago a resposta. Eu cheguei para ele, trouxe a resposta. Ele falou, não, eu conversei com meu pai, né? Chegou da reunião mediúnica já tarde, foi dormir, eu já estava dormindo, hoje eu não encontrei com ele, logo eu converso. Aí passou sábado e domingo, na segunda-feira eu já estava ávido de perguntar para ele, cadê a resposta? Aí ele falou assim, você pega lá no livro dos médiuns, tem um resumozinho lá, que tem todas as mediunidades, dá uma lida naquelas ali primeiro, depois você lê o livro todo, eu falei, o livro todo eu já li, mas vai lá ler aqueles resumos. Aí eu fui lá, li esse tipo de mediunidade, capítulo 14, 15, 16 e 17, dei uma lida boa naqueles tópicos, e vi que, falei, espera aí, mas... tem algo mais. Aí conversei com ele outras vezes,
Ele me prometeu que um dia eu pudesse conversar com o pai dele, que ele ia marcar para a gente conversar, e esse dia nunca chegou. Só se ele em espírito vier conversar com a gente, que ele já partiu para o outro plano. Então, era um grande trabalhador, uma pessoa extremamente dedicada. Então, gente, é importante esses recados e saber ouvir o recado. Se eu me fechasse o ouvido a ele, eu ia perder a oportunidade de fazer aquela leitura, fazer aquele estudo, aquelas meditações, e eu perder a oportunidade de aprender a lidar melhor com a mediunidade. A partir do momento que eu comecei a fazer as tarefas, participar das reuniões públicas, foi diminuindo, e hoje as manifestações é só quanto os espíritos permitem. Perdeu a mediunidade? Perdi a mediunidade? Não sei. Não perdi porque na hora que eles permitem, eu vejo, na hora que eles permitem, eu ouço. Então, esse trabalho de fortalecimento íntimo é muito importante para nós. É um trabalho que nós devemos procurar sempre ao longo da nossa vida e estar sempre de ouvidos atentos para os nossos amigos. Enquanto nossos irmãos protestantes chegavam para mim e falavam que a mediunidade não era coisa de Deus, aí eu tentava entender por que ele achava que a mediunidade não era coisa de Deus e ia explicar para ele, dentro daquilo que eu dava conta de explicar naquele momento, olha, a mediunidade é para isso aqui, ó. Na sua igreja acontecem muitos fenômenos mediúnicos. Só que aqueles médiuns não estão treinados a receber os espíritos. É a mesma coisa. Ali não é demônio que está se manifestando, é espírito. Ele olhava para mim, lógico, não dava um braço a torcer, continuava com as ideias dele, eu continuava com a minha, mas saber ouvir e saber falar. E normalmente, quando a gente ia conversar, eu falava assim, eu explico, eu termino de explicar, aí você faz a sua colocação, eu vou te ouvir até o final. Que a gente não passe de 5 minutos em cada exposição. E a gente conseguia conversar amigavelmente, de forma construtiva. Isso é importante para todos nós. Então, revendo aqui, todo médium que sinceramente deseja não ser joguete da mentira, deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias. Não em qualquer lugar, não em qualquer reunião. Levando-lhe o que obtenha em particular. Aceitar agradecido, solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que receba. Se a pessoa falar que sua comunicação está ruim, está ruim. Se está boa, ótimo. Agora, a gente tem que ver a maleabilidade do médium, a necessidade do médium e a sintonia do médium. Então, tem médium que só recebe espíritos sofredores. Tem médium que, mesmo se for um espírito sofredor, ele tem protetores que chegam do lado dele e as coisas mudam de figura. A comunicação sai mais limpa, sai instrutiva, sai construtiva. Porque a reunião mediúnica, Kardec e André Luiz trouxe-nos uma parte da explicação. Logicamente, que com o passar do tempo, novas explicações que sejam dentro da compatibilidade da lógica, da base que Kardec e André Luiz trouxe para nós, vão ser aprimoradas. Mas tentar tirar a base vai ser complicada. Para aprimorar, a base tem que ser mantida. A física, que chegou ao ponto da física quântica, estudar o extremamente sutil, não prescinde das leis básicas de Newton para chegar aos seus postulados finais. Foi um encadeamento de informações úteis até hoje, importantes até hoje, para o entendimento do contexto mais amplo. E se você entendeu isso, você vai entender o que eu estou falando. Se tiver as voltas com espíritos enganadores, esse o meio mais seguro de se desembaraçar deles, provando-lhes que não o podem enganar. Então, os espíritos enganadores que gostam de criar teorias absurdas, criar teorias enganadoras, evasivas e vazias, se você se predispõe a ser avaliado por pessoas sérias que conhecem, você vai se proteger deles e eles ou vão se reformular nos conceitos ou irão se afastar. O normal é que eles se reformulem nos conceitos. Aliás, ao médium que se irrita com a crítica, tanto menos razão assiste para semelhante irritação. Quanto o seu amor próprio, nada tem que ver com o caso, pois que não é seu o que sai da boca ou do lápis, e que mais responsável não é por isso do que seria se lesse os versos de um mau poeta. Ou seja, o médium, ele vai passar a comunicação que os espíritos trazem, que ele consegue trazer do mundo espiritual.
O que é importante para nós é entendermos que essa comunicação que está sendo trazida do mundo espiritual, que está sendo passada pelos espíritos, é a comunicação que aquele espírito tem necessidade de passar. A segurança da interpretação dessa mensagem, a forma com que o médium esclarecedor vai lidar com eles, é que vai fazer a diferença para o aprimoramento do conjunto de situações que nós devemos estabelecer como meta de vida, ou como meta e regra da reunião mediúnica. Os espíritos chegam, uns para passar uma mensagem edificante e outros para serem esclarecidos. Saibamos lidar com essa situação e saibamos colocar em prática as bases sagradas do amor e da paz que todos nós precisamos empreender ao longo de nossas vidas. Insistimos nesse ponto, porque assim como esse é um escolho para os médiuns, também o é para as reuniões, as quais importa não se confie levianamente em todos os intérpretes dos espíritos. O Kardec está falando aqui, no caso das instruções que os espíritos vão passar para que as pessoas se instruam, para que as pessoas se aprimorem, porque tem informações que são simplesmente para que o espírito se manifeste, que ele passe aquela primeira base de informação, passe aquela primeira base de dados, mas é para o espírito se esclarecer, para o espírito se desabafar, não é para que você acredite. Não para você acredite no sentido que eu estou falando, não acreditar, no sentido de levar a sério aquelas informações. Por exemplo, o espírito fala assim, eu vou destruir todo mundo, eu vou chegar aqui, vou quebrar essa casa, vou botar essa casa no chão. Ele está expressando os seus conflitos íntimos. Cabe ao orientador acalmá-lo, esclarecê-lo e mostrar para ele que não é possível aquilo. E nesse sentido, nós não devemos acreditar. Mas, quando o Espírito fala assim, nós estamos nas espreitas, nós vamos obsediar vocês, fiquem espertos, fiquem atentos, não tenham medo, mas procurem se instruir, procurem ser amigos, ser unidos, ser humildes e trocar informações no sentido de elevarem-se para a paz e para a harmonia. Se existe espíritos para nos obsediar, nós temos um exército de milhões de espíritos prontos para, a partir das nossas orações, trabalharem pelo bem, trabalharem coletivamente por todos nós. Nos unamos, procuramos nos unir para esse objetivo e as coisas acontecerão. O concurso de qualquer médium, obsidiado ou fascinado, lhe seria mais nocivo do que útil. Não devem eles, pois, aceitá-los. Julgamos já ter expendido observações suficientes, de modo a lhes tomar impossível equivocarem-se acerca dos caracteres da obsessão, e o médium não a puder reconhecer por si mesmo. Olha, gente, o médium reconhecer obsediado, ele tem que ter muita humildade, ele tem que ter muito conhecimento e muita humildade mesmo. Ele fala, estou obsediado, eu preciso de ajuda. A maioria dos médiuns vão achar que não estão. Mas todos, sem exceção, estamos sob algum tipo de obsessor de olho na gente. Eles estão sempre ali mirando para ver onde que a gente vai errar, onde que a gente vai falhar, onde que a gente vai deslizar para eles nos pegarem. Nem que seja por um minuto. Então todos nós estamos sempre de forma vulnerável ao ataque desses espíritos. Portanto, a obsessão é o escolho da mediunidade. Aí vem um médium, está obsediado, ele pode ou não pode participar da reunião mediúnica. Se ele já estava participando, ele deve participar para ser ajudado, para ser esclarecido. Carinhosamente, amigavelmente, e as pessoas vão procurando orientá-lo de forma segura. Vão procurando orientá-lo de forma que ele possa entender a gravidade da situação e começar a mover-se no ponto de melhoria íntima. E, logicamente, as comunicações desse espírito serão para ser ouvidas e o médium dialogador conversar com esse espírito, procurando esclarecê-lo das necessidades de aperfeiçoamento, da necessidade de melhoria. É importante que a gente entenda isso. Um dos mais evidentes é, da parte deste, a pretensão de ter sempre razão contra toda a gente. Mas acho que eu não terminei de falar tudo aqui não. Deixa eu voltar aqui. Então, só para concluir aqui, o Kardec deixa claro que ele já falou bastante sobre obsessão.
E a gente hoje, com a experiência que a gente tem na doutrina espírita, como a doutrina espírita hoje é conduzida nas reuniões mediúnicas, nós temos que ver que essas reuniões têm o caráter, têm o objetivo de nos ajudar a aperfeiçoar os nossos conhecimentos e procurarmos, a partir dali, aprimorar a mediunidade. Aprimorar a mediunidade não é passar a receber Madre Teresa, Irmã Dulce, João Paulo II, Paulo Apóstolo, não. Aprimorar a mediunidade é você ter segurança, receber aqueles irmãos em situação de sofrimento, ser passivo, mas também ativo no processo de condução mental do espírito, para que o espírito possa entender a gravidade da situação e entender a necessidade de se evangelizar e de se aperfeiçoar. Aí ele começa a crescer mais, a estar mais disposto a contribuir, mais preparado a contribuir para a recuperação de espíritos, que é a função da mediunidade atual. Um dos mais evidentes é, da parte deste, a pretensão de ter sempre razão contra toda a gente. Os médiuns obsediados, que se recusam a reconhecer que o são, se assemelham a esses doentes que se iludem sobre a própria enfermidade e se perdem por se não submeterem a um regime salutar. E o regime salutar varia ao infinito de possibilidades. É o regime alimentar, é o que a gente sente, pensa, fala, come e faz. Mas a comida... Hoje existe um negócio chamado epigenética, que estuda a influência dos alimentos na nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e esse sentir, pensar, falar, comer e fazer, estão dentro de um conjunto de situações que pode nos levar a desenvolver adoecimentos ou a desenvolver saúde. Fiquemos atentos, fiquemos mais vigilantes para que possamos estabelecer as metas construtivas de uma manhã cheia de luz. Médiuns obsediados, todos nós somos um pouco. Agora, médiuns prudentes são poucos. E ser um médium prudente significa que nós temos que observar a nós mesmos? Significa que nós temos que estar sempre procurando fazer por onde nos corrigir? Por onde observarmos os caminhos que nós temos que passar para evitarmos os sofrimentos. Aí ele coloca os médiuns obsediados que se recusam a reconhecer que o são, se assemelham a esses doentes que se iludem com a própria enfermidade e se perdem por não submeterem ao regime salutar. Aí a parte ética e moral. Eu disse o que sente, o que pensa, o que fala, o que come e o que faz. Essas 5 perninhas têm que estar bem engrenada, bem equilibrada, bem vigiada, para que a gente não venha a sofrer consequências que deveríamos evitar. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, pelo nosso crescimento. Mas, acima de tudo, procuremos nos elevar para o Pai, procuremos nos elevar com amor, com segurança, com vigilância, para a construção de um mundo melhor. Todos nós somos artífices da nossa imortalidade. Todos nós subiremos a montanha da evolutiva, olhando para baixo, para o vale sombrio que muitas vezes deixamos para trás. Mas devemos sempre lembrar que aquele vale, embora sombrio, fez parte do nosso processo de caminhada, fez parte do nosso processo evolutivo e que, certamente, teremos de voltar a ele, mas com outras condições, para estendermos as mãos a muitos companheiros que ainda estão presos, muitas das vezes, nos charcos da incompreensão, da invigilância e das dores. Que tenhamos sempre a condição de nos melhorarmos, tenhamos sempre as condições de nos procurarmos fazer o melhor, para construirmos e edificarmos o melhor onde quer que estejamos, no longo da nossa caminhada, buscando a luz do amor, a luz da paz e da fraternidade, que nos impulsionará sempre para o encontro com o nosso Pai misericordioso. Que as luzes e as bênçãos de Jesus possam estar nos envolvendo a todos, nos fortalecendo para o grande empreendimento, para a grande caminhada que precisamos e devemos empreender rumo ao Pai. O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar espíritos mentirosos. Incorreria em erro se supusesse ao abrigo deles, pelos seus fins e pela qualidade de seus médiuns. Não o estará
enquanto não se achar em condições favoráveis. Então, estar numa reunião séria significa nos afastarmos de espíritos mentirosos. E muitas das vezes, o mentiroso é o próprio médium. E aí é que vem os grandes problemas que a mediunidade nos convida para grandes reflexões. Estou sendo um médium sincero? Estou passando pelo crivo da razão todas aquelas comunicações que chegam para mim? Ou apenas vou de roldão naquelas comunicações, tornando-as públicas, sem o mínimo do crivo da razão, sem o mínimo de uma especulação real sobre se aquilo é verdade ou não. Portanto, não é que nós estamos numa reunião séria, nem quando estamos numa reunião mediúnica, cercada de boas pessoas, de pessoas nossas amigas, que estudaram bastante. Mas sim como todos estão imbuídos em saber separar a mentira da verdade e abster-se, como disse Kardec, de qualquer situação, de qualquer comunicação que possa deixar de conter os aspectos mais importantes de uma reunião séria e útil. Criemos então as condições favoráveis para essa reunião, abstendo-nos dos pensamentos ruins, dos sentimentos ruins e procurando criar condições íntimas de recebermos os bons espíritos. A fim de que bem compreenda o que se passa em tais circunstâncias, rogamos ao leitor se reporte ao que dissemos acima no número 231 sobre a influência do meio. O meio, gente, é de grande importância. As pessoas que estão dentro de uma reunião mediúnica, elas vão passando por uma série de conflitos, todos nós passamos. Elas vão estar passando por uma série de dificuldades naturais do nosso processo evolutivo. Mas o interesse material, o interesse em oferir lucros através da mediunidade ou de qualquer outro meio, é onde nós vamos estar nos perdendo e atraindo para esse meio espíritos não muito saudáveis. Portanto, compreender as circunstâncias que se dão às comunicações é de extrema importância para cada um que queira estudar e compreender e vivenciar a doutrina espírita, vivenciar as relações mediúnicas. Imagine-se que cada indivíduo está cercado de certo número de acólitos invisíveis, que se lhe identificam com o caráter, com os gostos, com os pendores. Todos nós estamos aqui na Terra rodeados de espíritos. De acordo com o que pensamos, de acordo com o que fazemos, estamos rodeados de espíritos. De acordo com o que lemos, estamos rodeados de espíritos. Porque a nossa vibração vai atrair. É como acender uma lâmpada à noite, atrai as mariposas. Assim como acender uma lâmpada de dia, nem vai ser percebida, na maioria das vezes. Ou seja, quando nós estivermos dentro de uma reunião mediúnica, nós devemos procurar estar cientes de que estamos acompanhados de grupos de espíritos. Mas, conforme deixou para nós Kardec, é importante que nós tenhamos condições éticas e morais para estarmos assessorados e protegidos pelos bons espíritos. E se tivermos a possibilidade de sermos assistidos, se tivermos a possibilidade de sermos assistidos pelos espíritos superiores, melhor ainda. Então, lidar com a mediunidade, lidar com os espíritos, exige de nós muita vigilância. Uma reunião que tenha 10 componentes. Então, nós teremos 4 espíritos para cada um, 40 espíritos, só de companheiros deles. Lembrando que esses espíritos acompanharão essa pessoa de acordo com o caráter delas. Esses espíritos acompanham as pessoas de acordo com a forma que elas agem na vida. E a partir dali é que as coisas irão começar a acontecer e as coisas irão fluir para as realizações que todos nós precisamos. Assim sendo, todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos, que lhes são simpáticos. Conforme o número e a natureza deles, podem esses acólitos exercer sobre a assembleia e sobre as comunicações influência boa ou má. Agora, gente, para que nós fazemos reuniões mediúnicas hoje? Não é para esclarecer espíritos? Então, se é para esclarecer espíritos, é para esclarecer espíritos.
Aí nesse momento, diante dessa situação, diante desse fato, nós temos que ter a responsabilidade de estarmos construindo um conjunto de ações, um conjunto de sentimentos que nos fortaleça e que nos ajude a caminhar com segurança, que nos ajude a agir também com segurança para a construção de um mundo melhor, para a construção de um mundo de paz, de fraternidade e de luz. Que estejamos, pois, convictos da nossa necessidade de servir, que estejamos, pois, convictos da nossa necessidade de trabalharmos no bem e, principalmente, entendendo que a reunião mediúnica é para ajudar espíritos a esclarecer espíritos. Quanto mais sintonizados nós estivermos com o Evangelho, quanto mais nós estivermos sintonizados com o livro dos Espíritos, com o livro dos médiuns, com a Gênese, com o céu e o inferno, mais nós estaremos em condições de esclarecer espíritos. Não importa quem esteja com a gente. Se a nossa intenção e os nossos sentimentos estiverem bem calcados nas obras da codificação, e principalmente no Evangelho de Jesus, na vivência disso, eles serão esclarecidos. Lógico, se é uma reunião para trazer esclarecimento para as massas, para as pessoas, aí a vigilância tem que ser dobrada e o grupo tem que estar bem afinizado com aquilo que vai realizar. Mas as nossas reuniões hoje são para educar espíritos, não importa quem esteja com você, nós temos a responsabilidade de filtrar as informações que recebemos para falar de forma a edificar, a construir e a educar esses espíritos. Perfeita seria a reunião em que todos os assistentes, possuídos de igual amor ao bem, consigo só trouxessem bons espíritos. Em falta da perfeita, a melhor será aquela em que o bem suplante o mal. Muito lógica é de proposição. Muito lógica é esta proposição, para que precisemos insistir. Olha, qual a finalidade da reunião mediúnica? Qual o objetivo da reunião mediúnica? Educar espíritos, esclarecer espíritos. Hoje é assim. Ali, quando Kardec estava falando, ele estava falando para a codificação, para que as pessoas contribuíssem com a codificação, tinha que ter essas características. Mas para a gente ajudar a esclarecer espíritos, nós temos que ter acompanhado e assistido por espíritos bons e esclarecidos, para que eles nos deem sustentação para o trabalho. Agora, compete à equipe mediúnica saber acolher os espíritos que lá aportam, saber dialogar com os espíritos que lá aportam, porque não adianta nós entrarmos na reunião querendo receber Chico, Emmanuel, Madre Teresa, Irmã Dulce, Paulo Apóstolo, Erasto, Sócrates, mas a nossa conduta não é condizente. Para que eles vão vir? Simplesmente para passar a mensagem: olha que bom que vocês estão aqui reunidos, muita luz e paz para vocês. Eles têm muita ocupação para fazer. Agora, se for necessário que eles venham e falem assim, eles virão e falarão. Agora, a nossa equipe de protetores espirituais, a nossa equipe que gerencia nossos trabalhos mediúnicos, ela tem que ser composta de bons espíritos, de espíritos sérios, responsáveis. E aí a gente estará produzindo aquilo que nos faz jus produzir, aquilo que nos impulsionam para o crescimento espiritual. Agora, se nós chegássemos lá somente com os bons espíritos, aí sim seria uma reunião de instrução para o nosso aperfeiçoamento, diretamente, com mensagens passadas diretamente por esses espíritos de luz que nos trazem essas informações, que nos trazem esses ensinamentos. E assim, todo o nosso trabalho que nós viemos edificar estará sempre modificando a nossa paisagem íntima. Estará sempre modificando a nossa paisagem interior, e assim também nós estaremos nos modificando para o futuro para os futuros que nos esperam. E quando a gente olha para essa paisagem que temos diante de nossos olhos, a gente vê o quanto de transformação que ela passou ao longo dos anos. Ali deixou de existir umas 3 ou 4 casas. Pessoas que ali moravam já passaram pela terra, já retornaram ao mundo espiritual e retornarão à terra talvez algum dia, e nunca mais pisarão esse chão. Reencarnarão em outros locais mais apropriados ao seu processo de evolução, ao seu processo de entendimento espiritual. E ao longo de todos esse exercício que nós temos que fazer de autoaperfeiçoamento, estaremos sempre deslumbrando paisagens e possibilidades. E compete a cada um de nós transformarmos a paisagem íntima de cada um de nós para que ela seja radiante de luz, e radiante de esperança e de fraternidade.
e as bênçãos do Senhor estejam sempre nos fortalecendo para construirmos um mundo melhor onde quer que estejamos. Muita paz, muita luz para todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Isso é importante que a gente entenda. E mesmo para o acolhimento dos espíritos sofredores, essa homogeneidade de sentimentos tem que estar sempre presente. Essa homogeneidade que ele fala do corpo mediúnico, desse ser coletivo, tem que estar sempre presente. Nós temos que entender que a nossa responsabilidade ali dentro é de construção do bem. Nós temos que entender que a nossa responsabilidade ali dentro é de edificação da paz, da edificação da fraternidade, da edificação da luz. Sejamos, pois, partícipes e trabalhadores do bem, fortalecedores das ideais sublimes da alma, porque o amanhã depende daquilo que fizermos agora. Se houver compreendido bem o que foi dito, número 282, pergunta 5, sobre a maneira por que os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. E ainda bem que a gente não entendeu todo o poder do pensamento. A questão do poder do pensamento é muito séria. E a gente tem que prestar atenção de como nós irradiamos as nossas ideias, como irradiamos os nossos pensamentos, porque muitos de nós pensam, irradiam e tentam construir um mundo próprio dele. Mas se faz necessário que saibamos pensar coletivamente e naquilo que é útil para a coletividade. Aquilo que é útil para os nossos irmãos que estão aqui na Terra. E, logicamente, o que é útil para auxiliar os espíritos a despertarem para as realidades transcendentes da vida. Sejamos, pois, aqueles que levarão a paz, a harmonia e a vigilância para dentro das reuniões mediúnicas, para que possamos trabalhar, auxiliando aos que sofrem, mas sintonizados com os que são bons, sintonizados com os espíritos de luz, que sempre nos amparam com muito amor e carinho e nos impulsionam para dias melhores. Desde que o espírito é de certo modo atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas, unindo-se com a mesma intenção, terão necessariamente mais força do que uma só. E se uma nação resolver se unir em oração para o bem-estar de todos? Se uma nação resolver se unir em oração para o bem-estar edificante de todas as almas? Seria tão bom, seria tão útil. E aí, nessa união de sentimentos e de pensamentos, voltados para o bem, edificaríamos o melhor. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda se aprazem com o mal e sintonizam com as forças do mal e seguem as forças do mal. Trabalhemos, pois, meus irmãos, valorizando a associação dos pensamentos para o bem e construiremos um mundo muito melhor. Porque várias mentes unidas com o mesmo objetivo, são mais luzes para a nossa caminhada, são mais luzes para o nosso entendimento íntimo, são mais luzes a iluminar a nossa caminhada rumo ao Pai. Mas a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. Se nós estamos ali dentro e quando nos concentramos no objetivo final da reunião, se nós estamos dentro da reunião e nos concentramos para que a gente realize as coisas da melhor forma possível, as forças do bem, logicamente, se assomarão às nossos ideais. E essas forças do bem farão com que a gente cresça, com que a gente aperfeiçoe, com que a gente encontre a verdadeira paz que nos iluminará e que nos fortalecerá para realizarmos o melhor onde quer que estejamos. E é nessas ideais superiores que devemos nos deslocar para a reunião mediúnica
e nos portar dentro da reunião mediúnica com os melhores sentimentos de amor e de paz, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Por outro lado, o espírito, em chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, aí se sentirá mais à vontade, sabendo que só encontrará amigos, virá mais facilmente e mais dispostos a responder. E aí é que a gente precisa aprender. É aí que a gente precisa ganhar forças para as realizações do bem. É aí que a gente precisa somar para o amanhã melhor. Os espíritos que chegam a um ambiente, onde eles são simpáticos àquele ambiente, onde eles chegam a um ambiente e eles são acolhidos, logicamente que produzirão muito mais. Da mesma forma os médiuns, da mesma forma os demais trabalhadores. Se eles chegam, são bem acolhidos, são bem recebidos, óbvio que eles vão produzir mais e melhor. Se eles chegam e as pessoas não se observam disso, logicamente que as coisas se complicarão. É necessário, pois, entendermos a importância de trabalharmos no bem. Agora, presta bem atenção numa coisa. Quanto muda a direção de uma casa espírita? Pelo processo natural de a cada 2, 3 anos mudar a direção da casa. E até mesmo para o descanso, para a melhoria das pessoas, para a melhoria da infraestrutura da casa, que reveze, para que todos participem, para que todos passem a somar com a instituição. As pessoas se sentem melindradas e querem sair. Imagine quanto se troca os mentores, a equipe de trabalho espiritual, que é comum, está sendo comum atualmente essa troca. As pessoas começam a querer criar um campo antipático para afastar aqueles espíritos. Tola burrice. Porque não vai trazer de volta os que partiram. Vai dar brechas para espíritos inferiores e levianos adentrarem a casa e causar problemas. Quem quer que haja acompanhado por alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes, forçosamente, será convencido desta verdade. Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradável ao espírito e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. Você está lá na reunião mediúnica. Se as pessoas agirem de forma compatível, se as pessoas agirem de forma a buscarem entender as mensagens de forma amigável, de forma acolhedora, vai ser de uma forma. Caso contrário, será de outra. Então, se os pensamentos forem divergentes, se os pensamentos forem atabalhoados, resultará daí choque de ideias, desagradável tanto para o espírito, prejudicial à comunicação e prejudicial ao médium. O que as pessoas têm que saber é que eles têm que saber como se portar, como se comportar e como se agir e como se interagir dentro do grupo onde eles estão inseridos. Somente assim vão trabalhar para o bem. Somente assim vão construir o bem. Somente assim vão agir na tentativa de edificar algo mais, na tentativa de edificar algo útil para todos nós. É preciso que nós trabalhemos. É preciso que todos nós estejamos conscientes da nossa responsabilidade. É por isso que todos têm que estar ali dentro fazendo as devidas observações, evitando o choque de ideias, evitando certos constrangimentos e aprimorando as suas comunicações, aprimorando o seu trabalho íntimo. O mesmo acontece com um homem que tenha de falar perante uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos lhe são simpáticos e benévolos, a impressão que recebe reage às suas próprias ideias e lhes dá mais vivacidade. É necessário, pois, que todos nós busquemos trabalhar para contribuirmos para o bem-estar de quem quer que esteja na plateia. É necessário, pois, trabalharmos para a contribuição de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo onde as pessoas estejam imbuídas de vivenciar a melhor parte dos ensinamentos cristãos, voltando-se
para a elevação espiritual, para o aperfeiçoamento de si mesmos. Porque o amanhã será de luz e de paz para todos aqueles que souberam vivenciar a luz e a paz. Caso contrário, colherão em si mesmos as próprias dores, os próprios sofrimentos. Sejamos, pois, sóbrios, sejamos, pois, construtores e edificadores de um mundo melhor amanhã. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que ele decuplica os recursos. Ao passo que a indiferença ou a hostilidade o perturbam e paralisam. É assim que os aplausos eletrizam os atores. Só que na casa espírita não se deve bater palma. Então, nós temos que procurar ter maior unanimidade nos nossos sentimentos. Nós devemos procurar termos mais unanimidade nos nossos ideais. Procurarmos ter mais unanimidade nos nossos objetivos. Termos mais unanimidade nas nossas reações dentro da casa espírita. Mas unanimidade pautada no Evangelho, unanimidade pautada nos ensinamentos que Jesus nos trouxe e Kardec nos esclareceu. Se quisermos unanimidade diferente dessa, escancaramos as portas e os portões para que os espíritos zombeteiros adentrem. Nós somos artífices da nossa imortalidade. Nós somos auxiliados, ajudados por espíritos. Nós somos amparados e socorridos por espíritos. E esses espíritos que vêm ao nosso encontro, que vêm trabalhar conosco, são espíritos designados pelo Pai, que com a sua autorização misericordiosa e amorosa, mandam para nós aqueles que são mais necessários à nossa caminhada, mais necessários ao nosso processo de evolução, para as realizações sublimes do espírito imortal, tão necessário a cada um de nós. Se você quer caminhar pelo caminho da indiferença e da hostilidade, encontrará em si mesmo os pontos falhos, que por tais brechas entrarão os espíritos inferiores, os espíritos imperfeitos, os maus, e muitas das vezes te jogarão por terra. Vigie-se. Fique atento, para que você possa trabalhar bem e melhor em prol dos nossos semelhantes. E, logicamente, de si mesmo. Ora, os espíritos, muito mais impressionáveis do que os humanos, muito mais fortemente do que estes, sofrem, sem dúvida, a influência do meio. Aí é que a gente tem que ter o cuidado, aí que nós temos que ter a força, a convicção de que a doutrina está no caminho certo, de que seguir Jesus é o melhor caminho, de que evangelizar os nossos sentimentos é a melhor oportunidade de crescer, de que fortalecermos-nos intimamente é a melhor oportunidade de construirmos o melhor. É somente assim que nós procuraremos abrir o coração para o Pai, abrir o coração para entendimentos superiores, abrir o coração para a luz. Porque nesse momento, a influência do meio se tornará salutar aos bons, aos espíritos elevados, aos espíritos construtores de um mundo melhor. Não tente botar pedra, areia, caco de vidro no caminho dos bons espíritos, que você vai se cortar, vai se ferir gravemente. Não que os espíritos bons e superiores queiram que você se fira, mas você está criando uma ação que vai te levar a sofrer a reação, que é se sofrer. E lembre-se que sofrer do ponto de vista espiritual pode ser grave. Sintonizar com maus espíritos pode te levar por caminhos tortuosos, complexos e complicados. Toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que falamos das em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Quanto mais homogêneo for nossos sentimentos, quanto mais imbuídos dos melhores ideais nós estivermos, mais nós nos fortaleceremos, mais nós fortaleceremos a nossa equipe, melhor nós serviremos a causa do Pai, melhor nós edificaremos a luz do amor, a luz da fraternidade em nosso caminho. E, logicamente, se a nossa reunião é para atender espíritos, para ajudar espíritos, quando nós estamos imbuídos e
atendendo a essa homogeneidade de sentimentos e de pensamentos, nós estaremos também ajudando muito mais espíritos, socorrendo muito mais espíritos, amparando muito mais espíritos. Só o que se quer, se o que se quer é apenas obter comunicação, sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que as deem, evidentemente, desnecessárias se tornam todas estas precauções. Mas então, ninguém tem que se queixar da qualidade do produto. Se as pessoas estão indo lá simplesmente para desincumbir das suas obrigações, tudo bem, vá. Agora, o resultado desse trabalho, o resultado do que está sendo alcançado, do que está sendo obtido, é totalmente diferente. Então, para que nossa reunião dê bons resultados, que nossas reuniões dê bons, redunde em bons serviços prestados à espiritualidade e à humanidade, lógico, que se você esclarece espíritos, você alivia o sofrimento dos seres humanos aqui encarnados. Se o seu objetivo é esse, faça da melhor forma possível. Procure fazer dando o melhor de si. Procure fazer sintonizando com os bons. Procure fazer edificando e construindo o que há de melhor para todos nós. Cada uma da oportunidade que nós temos de caminhar na vida, cada uma das oportunidades que nós temos de realizar o bem, são ímpar, são sublimes. São oportunidades que nós temos, que se soubermos aproveitar, nos iluminarão para percorrermos os caminhos da estrada evolutiva com segurança, com amor e com fé. Muita paz, muita luz para todos vocês, para todos os seus lares, para que todos nós possamos prosseguir caminhando, amando e servindo na edificação do bem infinito que deve existir em nossos corações. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Então, óbvio, quanto mais pessoas estiverem na reunião, mais difícil será convergir todos os pensamentos para um só objetivo. Quando nós temos um grupo que já trabalha junto há muito tempo, que as pessoas aprenderam a lidar um com o outro, aprenderam a estabilizar as relações, fica muito mais fácil, o trabalho fica mais fácil, essa comunhão de pensamentos. Mas normalmente a gente vai trabalhando e existe uma certa rotatividade nas reuniões. Vem aí muda de emprego, muda de cidade e aí muda também de reunião mediúnica. Então são uma série de fatores que não permitem que as reuniões sejam sempre compostas pelo mesmo número de pessoas por muito tempo. E aí nós vamos procurando nos adaptar àquela situação. Mas é lógico que Kardec estava falando a reunião de grande monta, de trazer revelações novas, trazer informações novas. No nosso trabalho do dia a dia, de esclarecimento de espíritos, essa tamanha homogeneidade de ideias não é tão importante. Mas, quanto melhor for a disposição das pessoas em ajudarem-se mutuamente, melhor será a disposição das pessoas, dos espíritos também, em nos ajudarem, e melhor condições eles terão para trabalharem com aqueles espíritos que vêm necessitados de ajuda. Para quem não é familiarizado com a reunião mediúnica, a reunião mediúnica, nos moldes que hoje são realizadas, é como se fosse um pronto-socorro de um hospital muito movimentado, com pessoas muito acidentadas. Ali chegam espíritos com todos os tipos de sofrimento que são ajudados, que são amparados e que são esclarecidos de que agora eles são espíritos e que eles podem se livrar de todas aquelas doenças, de todos aqueles sofrimentos que eles carregam, às vezes, secularmente. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número e bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que estariam 10 se distraídas e bulhentas, bem concentradas e atentas. A importância dessa concentração
A importância desse objetivo, a importância de nós estarmos estabelecendo a nossa meta, a importância de estarmos estabelecendo um ponto importante para o nosso entendimento, um ponto importante para nos abrirmos às ideias do bem, às ideias do amor e da fraternidade. As ideias da colaboração com aqueles espíritos que lhe aportam necessitados de ajuda. Portanto, faz-se necessário que todos nós estejamos em condições sempre de trabalharmos pelo bem, de trabalharmos pelo ideal superior, de trabalharmos por estarmos todos colaborando para que o bem aconteça, para que o bem se estabeleça em todos os corações. Mas também é evidente que quanto maior for o número, tanto mais difícil será um preenchimento dessas condições. E aí as situações vão se complicando à medida, e naquela época não tinha tanto déficit de atenção como tem hoje, né? Então, à medida que o número de pessoas vão aumentando, logicamente que a dispersão vai aumentando, a falta de concentração vai aumentando, e uma série de outras situações também proporcionalmente vão aumentando. Torna-se, então, necessário que todos nós tenhamos a condição de entender as nossas responsabilidades e procurarmos nos dispersar o mínimo possível. Procurarmos nos manter atentos, procurar nos manter em condições de melhor servir a causa daquilo que pretendemos realizar. Aliás, é fato provado que, pela experiência, que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações pelos motivos que vimos de expender. Então, um número menor de pessoas na reunião vai facilitar o trabalho da concentração, vai facilitar o trabalho das comunicações. Normalmente, André Luiz colocou para nós que uma reunião deve ser composta de no máximo 14 pessoas. Aí, a reunião mediúnica dos médiuns, 14 pessoas. Aí vem os médiuns em tratamento, grupos de pessoas, que aí varia segundo a orientação da casa, que os médiuns que já conhecem a doutrina que estão em tratamento, eles podem ficar dentro da reunião mediúnica. As pessoas que estão iniciando na doutrina, não conhecem a mediunidade, não conhecem todas as relações que existem com os espíritos, não devem ficar dentro de uma reunião mediúnica. Devem ficar à parte. Esse trabalho vai ser sempre importante para que todos nós tenhamos as devidas condições de exercermos bem a mediunidade, seja ela psicofônica, psicográfica, de vidência. A vidência sempre vai poder ser exercida quando as pessoas são realmente videntes. Mas a psicografia, a psicofonia, a psicopictografia, quando é o caso, e mais a doutrinação e o passe, possa ocorrer naturalmente. É importante que saibamos empreender nas nossas reuniões a disciplina, a organização para que as coisas fluam de uma forma natural. E mantendo o número de até 14 pessoas dentro da equipe mediúnica, logicamente será facilitado o trabalho dos espíritos. Começou a aumentar muito, começam as dificuldades do próprio grupo se manter em boa sintonia, se manter em boa concentração e num objetivo final de trabalho. Sempre bom estarmos atentos à nossa conduta, à nossa postura íntima, para que a gente possa realizar o melhor onde estivermos e podermos construir, com bases na paz, no amor, na fraternidade, as melhores realizações, com o fim colimado de fazermos bem aquilo que nos propomos. E dentro da reunião mediúnica é uma sublime oportunidade de servir ao grupo, à causa espírita, à humanidade e, por conseguinte, a Jesus. Porque você vai estar ajudando espíritos a se esclarecerem, espíritos a saírem da ignorância e começarem a entender a importância de praticar o Evangelho, e a partir dali nós vamos começar a ter novas oportunidades de entendimento sobre aquilo que se pretende fazer, sobre aquilo que se pretende realizar ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. E, normalmente, o nosso objetivo maior deve ser sairmos da Terra mais aperfeiçoados, mais purificados
melhor preparados para todos os embates que a vida possa nos oferecer. Muita paz e que Jesus nos envolva a todos.